Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 17 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 49 ao capítulo 51. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos avançar um pouco mais no nosso livro de Isaías, né? E Isaías, ele é repleto de profecias. Temos muitas, inclusive, a respeito do Messias, né? Nascerá de uma virgem, Isaías 7:14. Nós vamos ver que o cumprimento dela está lá nos evangelhos, né? Lucas 1:26 vai falar desta mulher chamada Maria, mãe de Jesus, né? Vamos ver também que ele ministrará na Galileia. Essa profecia está em Isaías 9, de 1 a 2, e realmente ele ministrou aos gentios na Galileia. Está lá registrado em Mateus capítulo 4, versículo 13 e 14. Ele será herdeiro do trono de Davi, profetizou Isaías em Isaías 9:7. E nós vamos ver isso se cumprir, né? Na verdade, Lucas fala sobre isso, Lucas 32, 32, 33, quando fala que Jesus recebeu o trono do seu pai Davi. Isso mesmo. Então, Isaías 40 fala que um caminho dele foi preparado, né? Falamos recentemente sobre esse texto, prevendo aqui João Batista, né? Que vai anunciar a vinda do Messias, está lá em João 1:19. Então, nós vimos aqui o livro de Isaías falar muito. Como eu já mencionei, é um dos livros que mais traz profecias sobre o Messias, né? E a gente logo vê o cumprimento desta profecia. Então, no 49, vai falar sobre o servo do Senhor e a luz dos gentios. Isso mesmo. Ouvi-me, terras e mar. E vós, povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda e na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado inútil, vagamente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor e a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor que te formou desde o ventre para ser teu servo, para que torne a trazer Jacó e reuniu Israel e ele... Porque eu sou glorificado perante o Senhor, o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco és seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para o gentil, para seres a salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel. O que é desprezado ao aborrecido das nações, o servo dos tiranos, os reis o verão, os príncipes se levantarão e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. E aí é prometida a restauração, isso mesmo de Israel. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi, te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartirdes a herdades assolada, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. E eles pastarão no caminho em que os altos desnundos serão o teu pasto. Não terão fome, nem sede. A calma, nem o sol os afligirá, porque os que deles se compadece os guiará e conduzirá os mananciais de água. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. E eis que estes virão de longe, e eis que aquele do norte, do ocidente, aqueles dos outros da terra de Sinim,
Cantai, ó céus, e alegrai, ó terra, e vós, monte, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e os seus aflitos se compadece. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que eu viesse, que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Levanta os olhos ao redor, todos esses que se ajuntaram vêm a ti, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, e todos estes te vestirás como ornamento, e deles te cingirá como noiva. Pois, quando os teus lugares desertos, desolado, a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente será estreita demais para os moradores, e os que devoraram estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dai-me espaço para que eu habite, e dirás contigo mesma: quem me gerou este, para que eu estivesse destilada e estéril em exílio e repelida? Quem, pois, me criou este? Fui deixada sozinha? Estes onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão às nações ante aos povos e arvorarei a minha bandeira, e eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas nos ombros. Reis serão os teus aios, e as rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão o rosto e a terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e o que te esperam, e aqueles que esperam em mim não serão envergonhados. Tirar-te-ei de presa do valente? Acaso o preso poderia fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo, os presos se tirarão o valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e o seu próprio sangue se embriagarão. Como vinho novo, todos os homens saberá que eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. E capítulo 50, o servo do Senhor, né? Ultrajado mais fiel. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem vos tenho vendido? Eis que, por causa das vossas iniquidades, e porque fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Por que razão? Quando eu vim, ninguém apareceu, e quando chamei, ninguém respondeu. Acaso não encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar, que tornou rios um deserto, até que cheirem mal os peixes, pois não havendo água, morrerão de sede. O Senhor Deus me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. E ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como erudito. O Senhor Deus me abriu os olhos, os ouvidos, e eu não fui rebelde e não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriram, e as faces ao que arrancaram os cabelos. Não escondi o rosto aos que afrontavam e me cuspiram, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Olha que certeza, né? Aqui do profeta. E ele diz: quem há entre vós que tema o Senhor?
ou que ouça a voz do teu servo. Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e firme sobre o nosso Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas de fogo, entre as setas que acendestes de mim, e que vos sobreviverá isto, e em tormenta vos deitarei. E palavra de conforto tem ainda para Sião no capítulo 51. Ouvi, vós que procurais justiça, que buscai ao Senhor, olhai a rocha de que foste cortado e na caverna do poço em que fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, para Sara que vos deu a luz, porque ele é o único. Quando eu o chamei, o abençoei e o multiplicarei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, tem piedade de todos os lugares assolados dela. E fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nele e ações de graça ao som de música. Que coisa extraordinária, né? E ele continua dizendo: atentai-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz sobre o povo. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão povos, e as terras e o mar me aguardam, e do meu braço espera. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão como mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. E ele continua, né? Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como as gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhe coroará a cabeça, e regozijo e alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. E eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas, ó homem, que é mortal, ou ao filho do homem que não passa de uma erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou? Te estendeu os céus, fundou a terra, tremes continuadamente todos os dias o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será liberado e lá não morrerá. Lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te projeto como a sombra da minha mão, para que te estenda novo céu, funde nova terra, e diga a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, e o cálice do atordoamento o esgotaste. De todos os filhos que ela teve, nenhum as guiou, e de todos os filhos que criou, nenhum o tomou pela mão. Essas duas coisas acontecerá a quem teve compaixão de ti: assolação e ruína, fome e espada. Quem foi o teu consolador? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas estradas, pelos caminhos, estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Pelo que agora ouvi isto, e ó tu que estás aflita, embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor teu Deus,
que pleiteará a causa do teu povo. Eis que tomo pela tua mão o cálice do atordoamento e o cálice da minha ira, jamais dele beberá. Pô-lo na mão dos que atormentaram e que disseram à tua alma: baixa-te para que passemos sobre ti, e tu puseste as costas no chão como a rua para os transentes. E aí o 52, ele diz: desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste da tua roupagem formosa, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso e nem imundo. Isso também está relatado em Apocalipse, capítulo 21. Isso mesmo, sacode do pó, levanta-te, toma assento, ó Jerusalém, solta-te as cadeias dos teus pescoços, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, porque por nada fostes vendidos e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor: o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Síria, sem razão, os oprimiu. Agora eu farei, diz o Senhor, visto que ter sido o meu povo levado sem preço, os tiranos sobre ele dão uivo, diz o Senhor, o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que eu sou o que fala. Eis-me aqui. Que formosos são os montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas e faz ouvir a paz, e que anuncia coisas boas e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Que coisa mais maravilhosa, né? E ele finaliza falando sobre o sofrimento vicário do servo do Senhor. Eis que o servo procederá com prudência, será exaltado, elevado a muito sublime, como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o outro qualquer, de aparência mais do que outros filhos de homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhe foi anunciado no verão e aquilo que não ouviram entenderão. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Colocamos diante de Ti e Te declaramos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso pastor, a quem nós amamos, a quem nós queremos obedecer. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.